programa de hoje fala sobre a luta em defesa de condições dignas de trabalho. Participam desse debate Elaine Dávila Coelho, advogada trabalhista e sindical, mestre em Direito do Trabalho pela PUC São Paulo. Nelson Morelli, secretário de Política Sindical da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação, Agroindústria, Cooperativas de Cereais e Assalariados Rurais. Cláudio Gomes, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e da Madeira. E Paulo Caires, presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT. Você também pode participar. Ligue para 0 Operadora 11 4930 7356. Melhor e mais justo, você já sabe, está sendo transmitido ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pelo canal 13 da NET. Dia 7 de outubro é o Dia Internacional de Combate ao Trabalho Precário. No Brasil, o macrosetor da indústria da CUT, que representa 5 confederações nacionais, metalúrgicos, químicos, construção civil, vestuário e alimentação, decidiu assumir a campanha e mobilizar cerca de 2,5 milhões de trabalhadores para defender a causa. Derrotar o projeto de lei 4330 de 2004, que propõe a regulamentação da terceirização e está tramitando no Congresso Nacional, como a gente já falou aqui no primeiro bloco, é uma das pautas principais. Quais seriam as implicações se o projeto de lei, o 4330, fosse aprovado como ele está? E mais do que isso, toda terceirização é precarização do trabalho? Cláudio. Olha, na verdade, a aprovação do 4330, ele vem legalizar aquilo que hoje é ilegal, né? Hoje nós temos um posicionamento, né, e aí a doutora pode até explicitar melhor, né, do tribunal que se baseia lá numa súmula que, de certa forma, garante alguma proteção. Mas, mesmo assim, ela é limitada. Mas o que nós teríamos é que, por exemplo, uma das questões que mais pega é a questão da solidariedade. Né? Hoje, os tribunais entendem ali que você tem uma solidariedade... Responsabilidade solidária. Isso, uma responsabilidade solidária sobre aquele trabalhador que é subcontratado. Com esse projeto de lei, essa responsabilidade praticamente desaparece. E aí, na verdade, o trabalhador está completamente desamparado. Né? Porque até que você consiga ter lá, localizar o terceiro que contratou o trabalhador, ou já pereceu o direito, ou ele já não consegue mais receber aquilo ali, então vai ficar muito mais difícil, e sem contar que isso vai levar a uma precarização maior, porque aí você tem liberado aquilo que hoje, em tese, é uma dúvida. Né? Uhum. Então, nós estamos aí, a nossa luta é justamente para que isso não venha a ser regulamentado dessa forma. A regulamentação que nós queríamos era, sim, mais restritivas, né? Que não houvesse esse processo de precarização, que até que se houvesse a questão da precarização, mas que ela não viesse em detrimento... Da terceirização, né? Não da precarização. Da terceirização, que ela não viesse em detrimento da perda de direito dos trabalhadores. Né? Podemos até pensar num processo de terceirização onde o trabalhador é altamente especializado, ele tem uma qualificação que o próprio mercado de trabalho desse a ele a capacidade de ele poder negociar o salário dele, dele ter um ganho maior. Mas na forma como está sendo apresentada, ela é realmente prejudicial ao trabalhador. Elaine. Eu concordo com o Cláudio, eu também acho que, sem dúvida, esse projeto de lei é hiper pernicioso, né, para essas relações, para as relações de trabalho. Mas, hoje, eu também concordo com o Cláudio que a regulamentação que nós temos, preconizada pela súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, ela também é insuficiente. Né? Então, o que nós pensávamos era assim, bom, então um projeto de lei só teria sentido se ele viesse para resolver os problemas que nós temos hoje com essa falta de regulamentação. Aliás, eu tenho até uma opinião um pouco diferente, que eu acho que existe toda uma principiologia, os fundamentos, os objetivos da República, que estão expostos na nossa Constituição Cidadã, que, por sinal, está fazendo 25 anos. Uhum. Eu acho que isso, por si só, já daria contra a precarização. O problema é que os empresários vêm com esse projeto, que não é a primeira vez, diga-se de passagem, que o primeiro projeto, o 4302, que foi do Executivo, na época do Fernando Henrique Cardoso, ele era idêntico ao projeto que nós temos hoje. O 4330. O 4330. Esse 4302, inclusive, ele está tramitando na Câmara. E temos um outro
nos mesmos moldes que a 87 que está no Senado. Então, nós não podemos descansar nunca, porque se você As tentativas resolve... são várias. São várias, e você está naquela insegurança, você tem que estar atento, os movimentos sociais têm que estar nas ruas, porque nós não podemos facilitar, porque as iniciativas empresariais são muitas. Agora, toda a terceirização é precarização necessariamente? Não, eu pessoalmente eu acho que as empresas, até por força da Constituição, elas podem dizer os rumos do seu processo produtivo, né? Como ela organiza a produção, o que ela vai produzir, como ela vai produzir. Eu acho que isso é uma questão que a empresa pode definir. Porém, ela tem que estar ciente que ela vive num Estado democrático de direitos, que tem direitos aos trabalhadores, tem princípios, tem direitos de cidadania. Dignidade da pessoa humana é um princípio constitucional. Então, eu acho que elas não podem, a pretexto de dizer os seus próprios rumos, negar toda a vigência de um ordenamento jurídico que é protetivo. É aí que está o problema. Né? E quando eles vêm falando que esse projeto 4330, ele traz o critério da especialização, esse é um outro aspecto que eu quero esclarecer aqui. Eu discordo totalmente, porque a especialização, ela não resolve o problema de você terceirizar nas atividades essenciais ou atividades fins, como a gente costuma falar. Porque hoje, as estatísticas demonstram que as atividades terceirizadas, elas não são especializadas. Pelo contrário, é onde nós vemos mais acidentes, mortes, o pessoal ganha menos, maior rotatividade. Então, são falácias, né? Que eu acho que os trabalhadores têm que ficar muito atentos, né? Porque a todo momento a mídia Doutora, golpista aí... Eu não sei se, porque falar sobre esse tema, vocês precisavam conhecer um pouco a realidade do setor da indústria da alimentação. Nós temos, por exemplo, a laranja no estado de São Paulo. Aqui tem um grupo, que é um grupo família, Cutrale. Sim. Ela detém 35%, né, da produção de laranja. De laranja. Tá. Do Brasil, né? Do Brasil, da exportação. Recentemente, ano passado, aconteceram 3 mortes numa fábrica, dentro de uma fábrica. Isso para não contar, não é, as denúncias que tem sobre a questão do trabalho infantil. Existe ainda denúncia no Ministério Público, né, mortes aconteceram, e a incidência dessa coisa de trazer pessoas de fora para trabalhar, né, na laranja, né? Gente que vem lá do Maranhão em serviço totalmente sem a mínima condição. É uma coisa que não dá para acreditar, né? E sendo que é uma potência, né, essa indústria. E ela produz, 97% do produto dela é para exportação. Né? Então, eu penso que os gringos, quem consome esse suco lá fora, tem que saber o que está acontecendo com essas empresas aqui no Brasil. Né? Como, Paulo, olha, se você pega a questão da soja, o Brasil é o maior exportador de soja do mundo. Exportar soja para quem, para quando, para quê? O que está sendo feito com isso? Não é isso? E olha as condições que tem esses trabalhadores que estão lá. E não é só... Então, é muito grave. Então, tem que ter... Quer dizer, não basta a situação que já está, ainda eles vêm querendo... Piorar. Morelli, na direção do que você está falando, pelo que estão me dizendo aqui no ponto, a gente tem um telespectador, José Djalma de Albuquerque, de Campo Limpo, Paulista, São Paulo, que está conosco ao telefone. É isso, José? Exato, Tuto. Companheiro, seja bem-vindo. Pode fazer a sua intervenção aqui. Está me ouvindo? Olha, pessoal, eu gostaria de mencionar, não seria mais um desabafo, tá? Uma crítica pessoal. Motivo: eu tenho familiares que moram hoje no interior de Pernambuco, em uma cidade, vizinha cidade do presidente Lula, para a gente ter ideia, e a terra tem energia elétrica e não tem água, a não ser a cada 15, 20 dias para o consumo
doméstico. A assistência técnica não chega, que seria primordial, muito mais interessante até mesmo do que o crédito, para quem vive no meio rural. E não só familiares meus pensam em abandonar tudo e migrar para os grandes centros, como outros também que moram no entorno. Dói a gente ver essa condição em que vive o homem do campo ainda hoje. Ou seja, essa é uma forma de trabalho precário também, né? Sem apoio, muitas vezes com falta de infraestrutura e condições mínimas para poder produzir ali na sua pequena propriedade, enfim. Embora a gente tenha, o Brasil tenha conseguido avançar em termos de produção familiar nos últimos anos, ainda tem muita coisa por fazer, não é, José? Infelizmente, infelizmente. Não, a gente vê a boa vontade do governo, e isso porque estamos falando de um governo de cunho social, voltado para os mais carentes. Imaginemos um governo de direito, como seria a situação. Ok. José, muito obrigado pela tua participação. Quero ouvir aqui dos nossos convidados à mesa comentários sobre isso que o José acabou de falar, Caris. Não, isso aí dialoga diretamente, né, com a segurança. No caso dele aí a segurança está relacionada à alimentar, a questão da água que é necessária, né? E de um descaso, que você tem um governo federal, mas tem os governos locais que também poderiam providenciar melhorias. E aí eu vou falar dessa segurança e da questão da saúde do trabalho, né? Quando essas pessoas tentam buscar a precarização, isso que está acontecendo lá hoje, você ainda tem um pouco de defesa através das lutas dos trabalhadores, da própria CLT. Imagina se você vai retirando isso. Então, essa condição, a tendência é piorar. E eu entendo que dá para trabalhar de forma que você seja propositivo. Porque eu não acredito que empresários sejam a favor do que eu vou ler aqui, que a doutora falou de estatísticas. São mais de 2 milhões de pessoas no mundo que morrem de doenças relacionadas ao trabalho. Por ano. Por ano. Um exemplo que você tem o amianto, que ainda insiste em querer utilizar. No Brasil, trabalhador, né? no Em vários Brasil, países ele é em vários proibido. países é proibido. Você tem 321 pessoas que morrem, né, a cada ano, vítimas aí de acidente de trabalho. Eu entendo até que o acidente de trabalho, você vai para a empresa para vender a sua mão de obra. E vende barato, nós vendemos barato a nossa mão de obra. Essa é a minha visão, quando dirigente sindical. E você morre lá. Você morre num ambiente que você não foi lá para morrer. Você foi para trabalhar, para fazer o país crescer. Então, no meu entendimento, dependendo do acidente, tinha que ser considerado crime hediondo. O trabalhador está lá e não tem legítima defesa, nada, porque ele está lá para trabalhar e está exposto a riscos. 160 milhões de pessoas sofrem de doenças não letais relacionadas ao trabalho. 317 milhões de acidentes laborais não mortais ocorrem a cada ano. E para você ter uma ideia, a cada 15 segundos um trabalhador morre de acidente ou doenças relacionadas com o trabalho. E a cada 15 segundos, 115 trabalhadores sofrem um acidente laboral, que pode ter outras consequências. No Brasil, em 2011, houve 713 mil acidentes de trabalho. Notificados, que tem as subnotificações. Então é desses números que nós estamos falando. Eles são frios, mas quando você mostra uma família que perdeu um pai, uma mãe, um filho, num acidente de trabalho, isso nos remete a uma questão. Você tem fiscalização do Ministério do Trabalho, mas que é incipiente. Mas nós temos um mecanismo que pode corrigir isso, que eu não acredito que o empresário em sã consciência vai querer que o funcionário dele se acidente ou morra, que você tem a organização no local de trabalho. E aonde você tem, você percebe que há uma conscientização melhor dos trabalhadores e do próprio empresário, que há um investimento na segurança, há um investimento na saúde do trabalhador e melhora. E você tem um trabalhador sadio, sem se acidentar, é claro que você tem um ganho de produtividade. Agora, na lógica que eles estão fazendo, é inverso a isso. Não vai ter competitividade, vai ter degradação. E é por isso que nós estamos aqui atentos, porque sabemos que isso vai levar ao pior dos mundos. Pode. Posso. O custo disso, né, foi em 2012, foi 32 bilhões anuais com a questão da doença do trabalho. Quando o Paulo fala, eu queria chamar a atenção, por exemplo, o pessoal dos frigoríficos. Morelli, você vai chamar a atenção dos frigoríficos, mas no próximo bloco. Tá bom. A gente já volta. Obrigado.